A ONU, Organização das Nações Unidas, foi criada em 24 de outubro de 1945, em um cenário pós-Segunda Guerra Mundial, com o objetivo de selar a paz. Vale ressaltar que antes disso surgiu também a Liga das Nações, que tinha o mesmo objetivo, era como se fosse um protótipo. Mas ela foi extinguida porque, como ocorreu a Segunda Guerra Mundial, então ela meio que foi inútil, porque ela não cumpriu o papel que ela foi designada, né? Ela é composta por 6 principais órgãos, que é a Assembleia Geral, que constitui a principal Assembleia Deliberativa de Organização, composta por todos os Estados-membros, dirigida por um presidente eleito entre os países. O Conselho de Segurança, que é um órgão responsável por garantir a paz e a segurança entre os Estados-membros, composto por 5 Estados-membros: Estados Unidos, Rússia, Reino Unido, França e China, que são os Estados permanentes, e 10 membros temporários eleitos pela Assembleia Geral, a cada 2 anos. Tem também o Conselho Econômico e Social, que é o órgão responsável por auxiliar a Assembleia Geral no que tange a cooperação socioeconômica e o desenvolvimento internacional, que é composto por 54 membros, eleitos pela Assembleia Geral a cada 3 anos. Tem o Conselho de Tutela, que é composto por 5 membros permanentes que compõem o Conselho de Segurança. Suas atividades foram suspensas e reúnem-se apenas quando há situações que exigem a atuação. Tem o Corte Internacional de Justiça, também conhecido como Tribunal Internacional de Justiça. É considerado o principal órgão judicial da organização, cujo objetivo é julgar os que cometem crimes graves do direito internacional, como guerras e genocídio. É composta por 15 membros eleitos da Assembleia Geral e pelo Conselho de Segurança, cumprindo o mandato de 9 anos. E tem o Secretariado, que é o órgão responsável por fornecer estudos e informações necessárias para que as organizações consigam realizar as suas reuniões, bem como dirigir os demais órgãos, e o secretário-geral é o principal cargo da organização. A ONU tem diversos objetivos, pelo qual ela foi criada. Entre eles é manter a paz e a segurança internacional, desenvolver as relações amistosas entre as nações, realizar a cooperação internacional para resolver os problemas mundiais de caráter econômico, social, cultural e humanitário, promovendo respeito aos direitos humanos e às liberdades fundamentais. Ser um centro também destinado a harmonizar a ação dos povos para a consecução desses objetivos comuns. Bom dia, eu explicarei o que foi a Guerra Fria. A Guerra Fria foi um período de tensão geopolítica entre a União Soviética e os Estados Unidos e seus respectivos aliados. O período durou entre o final da Segunda Guerra Mundial, 1945, até o fim da União Soviética, em 1991. Apesar do nome Guerra Fria ter a palavra guerra, não houve conflito direto entre os Estados Unidos e a União Soviética. Teve um conflito indireto, por causa do medo das armas nucleares. A Guerra Fria foi basicamente um medo de uma possível terceira guerra mundial, algo que poderia acarretar numa terceira guerra mundial e seria uma guerra nuclear e iria destruir o mundo inteiro. Só a União Soviética tinha a capacidade nuclear de destruir a Terra inteira mais de 70 vezes. Ou seja, não seria algo muito bom para os dois lados, sabe? Assim, ambos iriam perder, caso acontecesse a guerra de verdade. Fora isso, a Guerra Fria foi composta por uma bipolarização do mundo. Em uma parte do mundo era capitalista e outra parte do mundo era socialista. O lado socialista, o lado da União Soviética, tinha a União, obviamente eles eram socialistas, existia nela a Comintern, que é um plano de ajuda soviética, em que a União Soviética bancava financeiramente os seus aliados. E existia a Comecon, que são os países aliados da União Soviética, e existia o Pacto de Varsóvia. O que foi o Pacto de Varsóvia? O Pacto de Varsóvia foi um acordo militar assinado em 14 de maio de 1955, na capital polonesa, que dá o nome ao pacto. Varsóvia, a capital da Polônia. E o acordo foi entre a União Soviética, entre a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a União Soviética e os outros países do leste europeu. Outros países do leste europeu de orientação comunista. O que se tratava nesse pacto? Caso algum dos países aliados à União Soviética sofresse algum ataque ou algo parecido, a União Soviética iria lá e iria ajudar. É basicamente isso.
Outra coisa marcante também na União Soviética era a caça aos dissidentes. Todos aqueles que eram contrários ao socialismo eram duramente perseguidos. Agora, o lado americano. O lado americano é capitalista. Nele existia a doutrina Truman, que é basicamente um conjunto de medidas políticas e econômicas em que o seu objetivo era conter o avanço comunista. A OTAN, a Organização do Atlântico Norte, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que é basicamente um pacto de Varsóvia, são os aliados dos Estados Unidos, todos aqueles que seguem a ideologia capitalista na época faziam parte da OTAN. Eram aliados dos Estados Unidos, basicamente. E também o Plano Marshall. Os Estados Unidos criou o Plano Marshall, em que o que acontece? A Europa foi devastada após a Segunda Guerra Mundial, então os Estados Unidos criou o Plano Marshall para dar uma ajuda financeira aos países europeus para poder reerguê-los. Assim como na União Soviética existia a caça aos dissidentes, nos Estados Unidos existia o macartismo, que é perseguir espiões soviéticos. Todos aqueles que eram considerados espiões soviéticos eram caçados, basicamente. Houve uma fase da Guerra Fria em que foi a corrida armamentista, em que foi teve investimento financeiro pesado no mercado de armas. Foi nessa época em que teve a Era do Medo, onde o medo das pessoas, de todo mundo, de acontecer uma Terceira Guerra Mundial era altíssimo por causa desse investimento em armas. Era a União Soviética e os Estados Unidos investiam em arma, comprava arma, vendia arma igual loucos. E, basicamente, enriquecia os fabricantes de armas. Quem era fabricante de armas nessa época, milionários, bilionários, ricaços. Faziam muito dinheiro muito fácil. Passando o slide, a gente pode ver agora a corrida espacial, que é dos momentos heróicos da Guerra Fria. A União Soviética, em 1957, ela lança o Sputnik 1 e o Sputnik 2. No Sputnik 2 temos a grande heroína, a cadela Laika, como podemos ver. Grande heroína. Ela, basicamente, foi o primeiro ser vivo a ir para o espaço. Em 1961, Yuri Gagarin foi mandado para o espaço, também pelo lado soviético. Ele foi foi o primeiro homem no espaço e foi ele que viu a Terra e disse a famosa frase, abre aspas, a Terra é azul, fecha aspas. Como pode ver ele nessa foto, meio em preto e branco aí. E os Estados Unidos, não querendo ficar para trás, em 1969, a Apollo 11 foi lançada. E nela tendo Neil Armstrong, o primeiro homem a pisar na Lua. Agora, para finalizar, nós temos uma curiosidade, mas em dois tópicos diferentes. A Guerra Fria não teve realmente uma guerra entre os Estados Unidos e a União Soviética, porém não quer dizer que não teve guerras que envolveram os dois. A primeira que irei falar é a Guerra da Coreia. A Guerra da Coreia foi um conflito armado travado entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul durante a Guerra Fria. Basicamente, ao lado Coreia do Sul era aliada dos Estados Unidos e a Coreia do Norte era aliada da União Soviética. E, logicamente, cada um ajudou o seu lado aliado. A Guerra da Coreia durou 3 anos, de 1950 a 1953, basicamente. Além da Guerra da Coreia, nós tivemos a Guerra do Vietnã, que durou de 1955 a 1975. Bons 20 anos de guerra. A Guerra do Vietnã foi basicamente uma guerra em que
em que o exército norte-vietnamita era apoiado pela União Soviética, China e outros aliados comunistas, enquanto os sul-vietnamitas eram apoiados pelos Estados Unidos, Coreia do Sul, Austrália, Tailândia e outras nações anticomunistas pelo mundo. E foi uma guerra, todo mundo sabe, entende como é que ela foi. Ela foi bem violenta. Nós temos várias imagens marcantes sobre essa guerra. Nós temos bandas famosas que fizeram capas de álbum criticando a guerra. Tivemos fotografias do New York Times que foram extremamente chocantes. Nós temos também críticas em alguns filmes, como Forrest Gump, Contador de Histórias, entre outros aqui. Tem outros filmes também que mostram realmente como é essa guerra, como Platoon. É um filme bem... Você vê realmente um lado ruim da guerra, sem poesia nenhuma. Recomendo. Bom, era isso. Muito obrigado, tenham um bom dia. Olá, bom dia professor, bom dia turma. Meu nome é Eric Johnson e eu vou falar agora sobre como que o mundo se organizou após a Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos e a União Soviética foram destaques durante e após a Segunda Guerra Mundial. Essa guerra mundial, no caso, ela aconteceu entre os anos 1939 e 1945. Bom, elas foram destaques pelo fato do país americano não ter sofrido grandes danos territoriais com a guerra, e isso acabou o consolidando em seguida como uma grande potência capitalista. Já a União Soviética se tornou uma referência em virtude de sua atuação militar durante o conflito. E em seguida surgiu o período da Guerra Fria, que meu amigo João explicou aí, que foi um conflito entre os dois destaques da Segunda Guerra, tendo em vista de um lado que tinha a região capitalista, que era os Estados Unidos, né, que tinha uma grande influência econômica, e do outro lado a União Soviética, que era um país socialista que pregava a coletivização dos meios de produção e de distribuição. Ambas queriam que suas ideologias se espalhassem pelo mundo inteiro. E alguns historiadores classificaram esse período como bipolar, pois foi a era que duas grandes potências mundiais com ideologia diferente desejavam conquistar o domínio e implementar sua hegemonia. Com toda a disputa e intervenção política, houve a necessidade de se constituir uma nova divisão. Foi então que se definiu a nova ordem mundial, que foi classificada em três diferentes formas: unipolar, que é uma só; multipolar, que é a forma que há distintos centros de poder, que tem vários centros de poder, exercendo influência no campo político, econômico e militar. E a unimultipolar. A unimultipolar, ela é designada no duplo caráter. Uni, para designar a supremacia militar e política dos Estados Unidos, e multi, para designar os múltiplos centros de poder econômico. Obrigado, professor, e essa daí foi a minha apresentação. A nova ordem mundial. Entre o final da década de 1980 e o início dos anos de 1990, com o fim da Guerra Fria e o enfraquecimento da União Soviética, os Estados Unidos tornou-se a principal potência econômica. Sendo assim, para alguns especialistas, esse período ficou definido como unipolar, pois o mundo estava sob a soberania de um único regime econômico. Porém, essa nomenclatura não foi concordada por todos. Alguns cientistas políticos passaram a nomear a nova ordem como multipolar, pois no período vigente a nova divisão, outros países como o Japão e a China tiveram um avanço nas questões econômicas. Com isso, eles acreditavam que a nova divisão resultou no crescimento de outros polos econômicos. Portanto, os Estados Unidos não poderiam mais ser definidos como único. Ainda, uma outra definição para essa nova era, a do mundo unimultipolar. Para os especialistas em geografia e relações internacionais da atualidade, essa é a melhor nomeação para esse período, pois
Para eles, não há no mundo nenhuma nação que possua o mesmo poder em armas, tanques de guerra e equipamentos voltados para o setor militar do que os Estados Unidos. Mas também não se pode deixar de destacar as diversas crescentes econômicas de novos polos de poder, a exemplo da União Europeia, Japão e China. O significado da queda do Muro de Berlim. O Muro de Berlim foi um dos momentos mais marcantes da história do século XX. Esse muro foi o responsável por manter a capital alemã dividida em duas partes durante 28 anos. Símbolo da Guerra Fria, o Muro de Berlim era uma parede de concreto com a altura que beirava entre 3,4 e 4 metros, sendo que seu interior era formado por cabos de aço para dar resistência. É importante destacar como o Muro de Berlim foi construído para não permitir a passagem de qualquer pessoa. Na parte superior, havia uma superfície semi-esférica, o que impedia que um indivíduo pudesse se segurar. Mas não era só isso. Havia ainda a faixa da morte, que nada mais era do que uma avenida que permitia constantemente a circulação de veículos militares, patrulhas acompanhadas de cães, além de sistema de alarme, armas automáticas e torres de vigilância, tudo isso em 24 horas por dia. A extensão do Muro de Berlim era de 155 quilômetros, embora apenas 43 deles percorriam o centro da capital alemã. A queda do Muro de Berlim foi um evento que marcou a decadência do sistema socialista, que oficialmente ocorreria somente 2 anos depois da queda, em 1991. Na noite do dia 9 de novembro de 1989, o Muro de Berlim começou a ser derrubado por berlinenses, que, eufóricos, estavam munidos de marretas. Quando vazou a informação de que as fronteiras seriam abertas em Berlim, milhares de pessoas se aglomeraram nos pontos de controle para cruzar ao outro lado da capital. A pressão era tamanha que os portões se abriram e deixaram com que o fluxo de pessoas fluísse para o lado de Berlim Ocidental. A parte mais importante do Muro de Berlim, que se manteve em pé, ainda pode ser vista. Há 1,3 quilômetros de muro decorado com muitas impressionantes pinturas que transmitem os vários acontecimentos relacionados ao próprio muro. A queda do Muro de Berlim não foi um símbolo para a nova era somente na Alemanha, mas sim para o mundo inteiro. Por exemplo, no continente europeu, a partir da década seguinte, ocorreram apostas em um projeto de integração regional, que ficou conhecido como União Europeia. Além disso, a queda provocou o nascimento de um sentimento europeu acima das nacionalidades, isto é, fez com que a Europa se tornasse mais unida e consciente de que, quando os países estão unidos, há mais força. Era o término da cortina de ferro, que havia sido imposta pela União Soviética. Vale ainda lembrar que a queda do Muro de Berlim indicou um novo direcionamento político e econômico, com a apresentação do multilateralismo e do neoliberalismo, respectivamente. Depois da Segunda Guerra Mundial, vários países da Europa Oriental adotaram regime socialista após terem sido ocupados militarmente pela União Soviética, ou então após terem realizado acordo com esse país para reparar os danos sofridos durante o conflito. Nascia, assim, o Bloco Socialista, que gravitaria em torno da União Soviética, que se firmava como a superpotência e que iria se contrapor aos Estados Unidos nas décadas seguintes. Nos países socialistas da Europa, o processo de reconstrução foi muito mais árduo do que nos países da Europa Ocidental. Isso porque os desastres de guerra foram muito maiores, tanto olhando de um ponto de vista humano quanto um ponto de vista econômico. A União Soviética, por exemplo, perdeu mais de 20 milhões de habitantes e boa parte da sua infraestrutura de produção. Já na Polônia, o número de vítimas chegou a 6 milhões de habitantes. E na Alemanha Oriental, além da destruição gerada diretamente pelo conflito, eles tiveram seu avançado parque industrial desmontado e transferido para a União Soviética. E isso acabou limitando suas possibilidades de recuperação econômica imediata. No leste europeu, em seu trabalho de reconstrução, sob a hegemonia da União Soviética e apoiada posteriormente pelo Pacto de Varsóvia, fechou-se para o mundo. Fato esse que levou essa região a ser designada como Cortina de Ferro.
Processo de globalização da economia a partir da década de 1990. A economia, independente da época, é conduzida por uma lógica financeira de lucratividade. As grandes corporações internacionais passaram a liderar uma nova fase de integração dos mercados mundiais e, nesse ponto, começa a globalização da economia. A divisão política entre os blocos soviético e norte-americano modificaram com o fim da Guerra Fria e uma nova ordem econômica se formou em torno dos centros de poder, que eram os Estados Unidos, a Europa e o Japão. Em torno desses centros foram e ainda são organizados os principais blocos econômicos supranacionais, que facilitam a circulação de mercadoria e de capitais. Como exemplo, temos o NAFTA, que é o Acordo de Livre Comércio da América do Norte, é um acordo entre os Estados Unidos, o Canadá e México, que foi assinado em 1994. Temos também o UE, que é o bloco da Europa, chamado União Europeia, o bloco, onde 28 países fazem parte e foi assinado em 1993. Temos também o APEC, que significa Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico. Ele basicamente envolve uma rota comercial que segue pelo Oceano Pacífico. E esse bloco foi criado em 1994, originário de um outro bloco chamado ASEAN. Foi criado em 1989, esse ASEAN. Na década de 90, o intercâmbio comercial entre esses países era de aproximadamente 3 bilhões e meio de dólares. Em 95 já ultrapassava os 10 bilhões. O Mercosul, que é o bloco econômico em que o Brasil faz parte, que foi fundado em 1991 e engloba alguns países sul-americanos, viveu uma fase inicial de ajuste e tentava se adequar, mas o comércio entre seus integrantes já demonstrava o seu potencial. Os contatos políticos, econômicos e culturais se intensificaram e hoje se negocia a adesão de outros países da América do Sul no Mercosul. O Mercosul, visando ampliar as atividades comerciais, iniciava contatos políticos com os países da União Europeia para a formação de um superbloco econômico. A integração econômica entre a Argentina, o Brasil, Paraguai e Uruguai já é uma realidade. Como aconteceu agora em 2019, foi assinado um acordo entre os blocos do Mercosul e 31 países da União Europeia, e isso já era negociado há 20 anos. A globalização já é inevitável para qualquer país que pretenda o pleno desenvolvimento econômico, que queira fazer parte da integração mundial para não sofrer prejuízo ou discriminação por não acompanhar os movimentos internacionais. Com o aumento do comércio exterior e a redução de tarifas, a globalização econômica favorece o crescimento e diminuição da pobreza. Na década de 90, os países inseridos na globalização tiveram um crescimento per capita de 5% ao ano, os países ricos cresceram 2,2% per capita ao ano e os países não inseridos cresceram apenas 1,4%. Isso mostra que a distância entre países ricos e os em desenvolvimento declinou nas 2 últimas décadas em relação aos países inseridos na globalização e aumentou para aqueles países que não são inseridos no processo.